paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. 1 Reis, capítulo 14. Por aquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, caiu doente. Jeroboão disse à sua mulher: Disfarça-te para que não saiba que és minha mulher. Vai a Silo, onde está o profeta Aias. É ele que me predisse que eu reinaria sobre esse povo. Toma contigo 10 pães, bolos e um pote de mel, e vai procurá-lo. Ele te dirá o que vai acontecer com o menino. Assim fez a mulher de Jeroboão. Pôs-se a caminho de Silo e foi à casa de Aias. Este já não podia ver, porque a velhice lhe tinha obscurecido os olhos. Mas o Senhor disse-lhe: Eis que aí vem a mulher de Jeroboão para consultar-te a respeito de seu filho doente. Tu lhe falarás assim e assim. Ao chegar, ela se fará passar por outra. Ouvindo o ruído dos seus passos, ao entrar pela porta, Aias disse-lhe: Entra, mulher de Jeroboão, por que te queres fazer passar por outra? Tenho uma triste mensagem para ti. Vai e diz a Jeroboão: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Elevei-te do meio do povo para fazer de ti o príncipe de meu povo de Israel. Dividi o reino da casa de Davi para dar-te uma parte. Tu, porém, não seguistes o exemplo de meu servo Davi, que guardava os meus mandamentos e me seguia de todo o seu coração, fazendo sempre o que me era agradável. Fizestes maiores males que todos os que te precederam, e chegastes até a fazer para ti deuses estranhos e figuras fundidas, provocando a minha ira. Lançaste-me para trás das costas. Por isso farei vir males maiores sobre a casa de Jeroboão. Exterminarei de Israel toda a sua família, até o último dos varões, escravo ou livre. Varrerei a casa de Jeroboão como se varre o lixo, até que não fique mais nada. Todo membro da casa de Jeroboão que morrer na cidade será devorado pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. É o Senhor quem o diz. Volta, pois, para a tua casa. Logo que puser os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o chorará e o sepultará, porque este será o único da família de Jeroboão que terá uma sepultura, visto ter sido o único desta família que o Senhor, Deus de Israel, encontrou algo de bom. O Senhor suscitará em Israel um rei que exterminará a casa de Jeroboão. Mas que digo, isso já acontece. O Senhor vai ferir Israel como o caniço é levado pelas águas. Assim o Senhor os tirará dessa boa terra que ele deu aos seus pais e os dispersará para além do Eufrate, porque fabricaram para si ídolos que provocam a cólera do Senhor. O Senhor abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que pecou e arrastou também Israel o seu pecado. A mulher de Jeroboão levantou-se e partiu. Ao entrar em Terça, no momento em que entrava pela porta da casa, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel pranteou, assim como o Senhor o predisse pelo seu servo, o profeta Aias. O resto das ações de Jeroboão, a história de suas campanhas e de seu governo, tudo isso está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. O seu reinado durou 22 anos. Depois disso, adormeceu com seus pais e seu filho Nadade sucedeu-lhe no trono. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá. Tinha 41 anos quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu entre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe chamava-se Naama, a Amonita. O povo de Judá fez o mal diante do Senhor, e com seus pecados excitaram-lhe o zelo mais do que tinha feito seus pais. Edificaram para si lugares altos, estelas e ídolos, áceras sobre todas as colinas e debaixo de tudo que fosse árvore verde. Até prostitutas sagradas houve na terra. Imitaram todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. No 5º ano do reinado de Roboão, Sesaque, rei do Egito, atacou Jerusalém e tomou os tesouros do templo do Senhor, os do palácio real, roubou tudo, até mesmo os escudos de ouro que Salomão tinha mandado fazer. Em sua substituição, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze e os entregou aos chefes da guarda da porta do palácio real. Cada vez que o rei se dirigia ao templo do Senhor, os guardas levavam esses escudos, depois tornava a colocá-los no corpo da guarda. O restante da história de Roboão e seus atos, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Jeroboão e Roboão estiveram o tempo todo em guerra.
Roboão adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe chamava-se Naamá a Amonita. Seu filho Abião sucedeu-lhe no trono. Em 1 Reis, capítulo 15, nós vamos ver o reinado de Abias em Judá, depois o reinado de Asa em Judá e o reinado de Nadab em Israel. Este capítulo mostra que, apesar dos erros dos reis anteriores, é possível retornar ao Senhor com fidelidade e zelo, como Asa fez. Ainda assim, quando há confiança nas forças humanas, em vez da providência divina, há limitações e consequências. Já em Israel, a continuidade no pecado traz destruição, mostrando que Deus é fiel à sua palavra de bênção e de justiça. Vamos à leitura. 1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abião tornou-se rei de Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Abião entregou-se a todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele. Seu coração não era inteiramente fiel ao Senhor como de seu pai Davi. Todavia o Senhor seu Deus, em atenção a Davi, conservou-lhe uma lâmpada em Jerusalém. Deu-lhe um filho que lhe sucedeu e deixou subsistir Jerusalém, porque Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha jamais desviado em toda a sua vida de um só dos mandamentos que recebera, exceto o que se passou com Urias o Hiteu. Houve hostilidades contínuas entre Roboão e Jeroboão durante todo o tempo de suas vidas. O restante da história de Abião e seus atos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Abião e Jeroboão guerrearam também entre si. Depois disso, Abião adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa sucedeu-lhe o trono. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que é reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Expulsou da terra as prostitutas sagradas e acabou com todos os ídolos que seus pais tinham feito. Além disso, destituiu da dignidade de rainha sua própria mãe Maaca, por ter feito essa vergonha para Aserá. Asa despedaçou esse ídolo e queimou no vale de Cedron. Embora não tenham desaparecido os lugares altos, o coração de Asa foi inteiramente devotado ao Senhor durante toda a sua vida. Pôs no templo do Senhor todos os objetos consagrados por seu pai e por ele mesmo, a saber, prata, ouro e utensílios. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o tempo que viveram. Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, a fim de bloquear todas as suas comunicações com Asa, rei de Judá. Asa, porém, tomando toda a prata e o ouro que restavam nas reservas do templo do Senhor e do palácio real, os entregou nas mãos de seus servos, que enviou a Ben-Hadad, filho de Tabremon, filho de Ezion, rei da Síria, que residia em Damasco. Asa enviou-lhe a seguinte mensagem: façamos aliança, assim como foram aliados o teu pai e o meu. Mando-te um presente de prata e ouro. Peço-te que rompas tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele cesse de me importunar. Ben-Hadad acedeu ao desejo do rei Asa, mandou seus generais contra as cidades de Israel e devastou Aion, Dan, Abel, Bet-Maaca, todo Genezaré com a terra de Neftali. Ao saber disso, Baasa abandonou a fortificação de Ramá e retirou-se para Tersa. Então o rei Asa convocou toda a tribo de Judá, sem exceção, para tirar as pedras e a madeira que Baasa se tinha servido para as fortificações de Ramá. Com esse material, Asa fortificou Gabaá, de Benjamim e Masfa. O restante da história de Asa, seus grandes feitos, seus atos e as cidades que construiu, tudo isso se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Com a velhice sobreveio-lhe a gota nos pés. Adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Josafá sucedeu-lhe no trono. No 2º ano de Asa, rei de Judá, Nadad, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel. Reinou 2 anos em Israel. Ele fez o mal aos olhos do Senhor, imitou seu pai, entregando-se ao pecado ao qual Jeroboão havia arrastado Israel. Baasa, filho de Aias, da casa de Isacá, conspirou contra ele e assassinou diante de Gebeton, dos filisteus, no templo em que Nadad e todo Israel sitiava essa cidade. Baasa, no 3º ano de Asa, rei de Judá, cometeu esse crime e sucedeu-lhe no trono. Logo que subiu ao trono, exterminou toda a casa de Jeroboão, não deixando alma viva.
Exterminou-os completamente, como havia predito o Senhor pelo seu servo Aias de Silo. Por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e levou Israel a cometer, provocando assim a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Nadab e suas ações, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Houve guerra contínua entre Asa e Baasa, rei de Israel. No terceiro ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de Israel. Residia em Tersa e reinou 24 anos. Baasa fez o mal diante do Senhor, andou no caminho de Jeroboão e entregou-se ao pecado, ao qual Jeroboão arrastara Israel. No capítulo 16 de Reis, nós vamos ver a profecia contra Baasa, o reinado de Elá e a conspiração de Zambre. O reinado de Zambre, que foi de apenas 7 dias. A disputa entre Omri e Tibni, o reinado de Omri. Este trecho mostra a corrupção contínua da liderança em Israel. Os reis seguem em idolatria, ignorando os avisos dos profetas e os juízos anteriores. Cada sucessor parece superar o anterior em maldade. Mesmo assim, Deus permanece atento, enviando profetas e cumprindo sua palavra, lembrando que apesar do caos humano, sua justiça é firme. 1 Reis, capítulo 16, dos versículos 1 ao 28. A palavra do Senhor foi dirigida a Geu, filho de Anani, contra Baasa nesses termos: Levantei-te do pó, estabeleci-te príncipe do meu povo de Israel. Tu, porém, andastes pelo caminho de Jeroboão e levastes meu povo de Israel a cometer pecados que excitam a minha cólera. Por isso vou varrer Baasa e sua casa, e farei da sua casa o que fiz da casa de Jeroboão, filho de Nabate. Todo membro da família de Baasa que morrer na cidade será comido pelos cães. O que morrer no campo será comido pelas aves do céu. O restante da história de Baasa, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa adormeceu com seus pais e foi enterrado em Tersa. Seu filho Ela sucedeu-lhe no trono. O oráculo do Senhor transmitido pelo profeta Geu, filho de Anani, fora pronunciado contra Baasa e sua casa, não só por causa de todo o mal que ele lhe tinha feito aos olhos do Senhor, irritando com seu proceder e imitando a casa de Jeroboão, mas também porque Baasa tinha destruído essa casa. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Ela, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel. Residia em Tersa e reinou 2 anos. Seu servo Zambre, que comandava metade de sua cavalaria, conspirou contra ele. Numa ocasião em que ele bebia e se embriagava em Tersa, na casa de Asa, intendente de seu palácio nessa cidade, entrou Zambre e o assassinou, sucedendo-lhe no trono, no 27º ano de Asa, rei de Judá. Logo que ficou rei e sentou-se no trono, mandou exterminar toda a casa de Baasa, não deixando vivo nenhum filho varão, nenhum parente, nenhum amigo. Desse modo exterminou toda a casa de Baasa, assim como o Senhor o predissera contra Baasa pela boca do profeta Geu. Tal foi o castigo de todos os pecados que Baasa e seu filho Ela tinham cometido e levado Israel a cometer, provocando com o culto dos ídolos a cólera do Senhor, Deus de Israel. O restante da história de Ela e suas ações, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zambre reinou em Tersa durante 7 dias. O exército sitiava Gibeton dos filisteus. Quando o exército que estava acampado ali ouviu dizer que Zambre tinha conspirado contra o rei e o assassinara, todo Israel constituiu imediatamente como seu rei o general Anri. Este partiu de Gibeton com todo Israel e veio sitiar Tersa. Zambre, vendo a cidade tomada, retirou-se para o fortim do palácio real e incendiou o palácio. Morreu assim pelos pecados que tinha cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, imitando o proceder de Jeroboão e entregando seu pecado ao qual Jeroboão arrastara Israel. O restante da história de Zambre e sua conjuração, tudo está consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Então se dividiu o povo de Israel em 2 facções. Metade era por Tebni, filho de Ginete, e queria fazê-lo rei, e metade por Anri. O partido de Anri prevaleceu contra o de Tebni, filho de Ginete. Tebni morreu e reinou Anri. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Anri tornou-se rei de Israel e reinou durante 12 anos, depois de ter reinado 6 anos em Tersa. Comprou de Semer o monte de Samaria por 200 talentos de prata. Construiu uma cidade nesse monte e chamou-a Samaria,
no nome de Semé, a quem pertencera o monte. Anri fez o mal aos olhos do Senhor, mais ainda que todos os seus predecessores. Andou por todo o caminho de Jeroboão, filho de Nabate, e nos pecados com que este fizera pecar Israel, provocando com seus ídolos a cólera do Senhor Deus de Israel. O restante da história de Anri, suas ações e seus grandes feitos, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Anri adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria. Seu filho Acabe sucedeu-lhe no trono. O resumo do Evangelho de João, capítulo 10, Jesus declara abertamente sua unidade com o Pai, afirmando que suas ações, sua autoridade e sua missão estão profundamente enraizadas em Deus. A reação dos judeus mostra que as palavras de Jesus confrontam diretamente a estrutura religiosa e espiritual deles. Mesmo diante de sinais claros, eles resistem. Jesus os convida a crer, ao menos nas obras, pois elas revelam a presença de Deus. Nos versículos finais, Jesus se afasta de Jerusalém. Ele vai a um lugar mais receptivo. Ali o testemunho de João Batista germina e o povo começa a crer. Esse contraste mostra que a fé pode brotar onde há abertura e humildade, mesmo fora dos centros religiosos. Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 22 ao 42. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam e perguntaram-lhe: até quando nos deixará na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vou-lhe digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a escritura não pode ser desprezada. Como acusar de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Ele se retirou novamente para além do Jordão, para o lugar onde João começara a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade, e muitos acreditaram nele. O resumo do salmo de hoje: depois de derramar sua angústia, o salmista firma o coração em Deus. A expressão "meu coração está firme" mostra a renovação da coragem e da fé. Não se trata de um sentimento passageiro, mas de uma decisão interior. Mesmo na dor, vou cantar. A imagem de acordar a aurora é poética e poderosa. Em vez de esperar que a luz venha para louvar, Davi decide louvar para chamar a luz. O louvor se universaliza entre os povos, entre as nações, porque a misericórdia de Deus ultrapassa os céus. É uma confiança que transforma o sofrimento em canto e a perseguição em proclamação da glória de Deus. Salmo 56, dos versículos 8 ao 12. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Vou cantar e salmodiar. Desperta-te, ó minha alma, despertai, harpa e cítara. Quero acordar a aurora. Entre os povos, Senhor, vos louvarei. Eu vos salmodiarei entre as nações, porque aos céus se eleva a vossa misericórdia, e até as nuvens a vossa fidelidade. Elevai-vos, ó Deus, nas alturas do céu, e brilhe a vossa glória sobre a terra inteira. O provérbio de hoje traz 4 coisas que causam admiração e desordem.
Nos versículos 18 e 19, o autor nos apresenta 4 mistérios da vida que são difíceis de entender, expressando a beleza e o enigma do movimento e do desejo, o voo da águia, a astúcia da serpente, a navegação do navio e o fascínio do amor. Contudo, o versículo 20 quebra essa harmonia, ao mostrar um comportamento contrário, a banalização do pecado, representado pela mulher adúltera, que age com indiferença moral. Os versículos 21 e 23, o sábio aponta 4 situações sociais desordenadas que fazem a terra estremecer, quando a ordem natural das coisas é subvertida, seja por falta de preparo, por desequilíbrio emocional ou por inveja e usurpação. Trata-se de um chamado à prudência, retidão moral e equilíbrio na convivência humana, lembrando que nem todo poder ou posição social é fruto de sabedoria, e que a justiça e o respeito à ordem são essenciais para a paz. Provérbios capítulo 30, dos versículos 18 ao 23. Há 3 coisas que me são mistério, 4 mesmo que não compreendo: o voo da águia nos céus, o rastejar da cobra no rochedo, a navegação de um navio em pleno mar, o caminho de um homem junto a uma jovem. Tal é o procedimento da mulher adúltera. Come, depois limpa a boca, dizendo: não fiz mal algum. 3 coisas fazem tremer a terra, há mesmo 4 que ela não pode suportar: um escravo que se torna rei, um tolo que está farto de pão, uma filha desprezada que se casa, uma serva que suplanta sua senhora. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.